Boa tarde, mais uma vez. Vamos estudar hoje aí, está na tela, o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. É um capítulo pequenininho, tem 2 itens, porque é muito polêmico, mas tem que ser falado, né? Vamos ler aqui um pedacinho, um trechinho. Também os fariseus vieram ter com ele para tentarem e lhes disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, que era Jesus: não leste o que aquele criou o homem desde o princípio, o criou macho e fêmea, e disse: por esta razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, não serão duas, mas uma só carne. Não separeis, pois, o homem o que Deus juntou. Ele continua. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedir-se vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Foi uma passagem narrada por São Mateus, no capítulo 19, versículo 3 a 9. E o que a gente pode tirar disso? Tratar de casamento, relacionamento, é um dos itens mais delicados que a gente enfrenta. E o Evangelho fala pouquinho dele, curtinho. Por quê? Tem muitos detalhes, tem muitas nuances. E a gente então já começa perguntando, né? Porque o capítulo é não separeis o que Deus juntou. Será possível separar algo que Deus, quem cria tudo junto? Não. Agora, como é que a gente tem a garantia que Deus uniu aquele casal? Será que não pode ter sido por algum interesse? Será que não pode ter sido por algum interesse comercial, dinheiro, vaidades, posses, reinos? A gente vê de tudo. Agora, se foi juntado pelos homens para interesse material, aí não tem nada a ver com a junção de Deus. Porque a lei básica de Deus é a lei de amor. A lei divina é a lei do amor. E não é o amor, a atração sexual, a atração física. Não é isso. A lei de amor é muito além. Ela transcende, ela é sentimento, ela é pureza.
Nós não estamos falando de amor carnal aqui, nós estamos falando da lei divina. Porque hoje mesmo a gente pode encontrar outros países que lá é permitido casar-se com 2, 3 mulheres. Hoje, ainda hoje, no século 21, tem cultura fora do nosso país que permite a bigamia, a poligamia, sem nada na mente, sem estar infringindo leis nenhuma. Aí ele separa de uma, conserta outra, casa com outra, vai. E aí? Será que Deus deixa ele casar com 10 e ele juntou as 10 e nunca vai... Não é isso. Então, essa lei que foi criada pelos homens, e aí ela sofre variações de um país para o outro, o que é permitido num não é permitido no outro. Às vezes tem a cultura do povo que permite isso e não permite aquilo. Tem cor, raça, crença religiosa. São coisas civis. A lei civil que rege os interesses da família, da sociedade, ela é necessária de um cômputo organizacional, porque você também fica muito sem lei, e aí não condiz com a civilização. Porque nós somos civilizados. Então, a gente tem que ter normas, regras, nós temos que ter organização social de direitos e deveres. E as leis civis, com o passar do tempo, vão mudando. Antigamente tinha uma só forma de casamento, do tipo, né? Comunhão total de bens, onde que todo mundo tem, tudo é de todo mundo. Aí já mudou, veio separação total, ninguém herda nada. Ou comunhão parcial de bens, que é do casal só a partir da data do casamento. Está vendo que nós estamos falando de direitos e deveres no que se diz respeito a interesses materiais da família, dos filhos, de herança. Nós precisamos, sim, dessas organizações. Mas isso está longe de ser a lei moral, a lei de amor, a divina. Que tem momentos que o casamento fica tão inviável, ameaças de morte, pancadarias, agressões verbais, agressões físicas, ameaças de morte. A gente está vivendo tanto feminicídio, né? Então, para que se não aconteça algo muito pior, talvez seja melhor interromper o que nem foi juntado por Deus. Então, o que a gente percebe é que esse detalhe é muito importante para a sustentação da união. Mas aonde fica essa lei do amor, da justiça, da caridade? Aí é uma questão interna, é uma questão de evolução. Porque o homem civilizado, ele já disse, ele não pode viver como um selvagem. Ele não pode simplesmente ir lá e matar a esposa e pronto.
E fala no capítulo sobre o divórcio. O Evangelho é claro que o divórcio é uma lei humana. E aí pergunta, mas por que é que Jesus foi questionado e que Moisés permitiu que despedisse as suas mulheres? E Jesus é muito claro. Foi por causa da dureza do coração dos homens. Ele estava falando ali do descaso com as mulheres. Eles estavam falando ali do objeto mulher e não de um ser humano. Então, a dureza do coração dos homens daquela época, para não acontecer coisas piores com a mulher, aí Moisés teve que permitir, mas que Jesus logo, logo combateu. Porque ele falou, olha, no início dos tempos não era assim. À medida que o homem foi adquirindo o orgulho, adquirindo a vaidade, adquirindo o jogo de interesse, é que foi surgindo no coração e vai se ausentando essa lei de amor que diz o capítulo, o Evangelho. Então é muito importante que a gente saiba que o casamento, se ele foi realmente unido por Deus, ele vai passar por provas, ele vai passar por sabores e dissabores, ele vai passar por intempéries, mas a lei de amor prevalece. Que não tem necessidade de ninguém anular ninguém, não tem necessidade de ninguém agredir ninguém. Não é fácil, porque nós somos espíritos ainda em evolução. A gente demora a entender, a sentir essas verdades. É isso que a gente tem que pensar. Ah, mas meu casamento está uma droga, está tudo ruim, está tudo fora do lugar, parece que não tem mais amor, parece que... Calma. Dialogue, converse. Cadê a tolerância? Cadê a aceitação? Não queremos aqui falar de coitadinho, não. Nós estamos querendo falar de lei de amor, que é a única que mantém os laços do espírito, os laços da alma, que são os verdadeiros laços. Porque se a gente está no mundo de provas e expiações, mesmo as almas gêmeas, elas sofrem. Nós lemos o livro de Emmanuel há 2000 anos, ele um senador romano, e ela uma adepta ao cristianismo, almas gêmeas, e foram separados, sofreram com resignação. E nos tempos modernos, hoje, a gente tem que pensar demais, a mesmo tem filhos, tem netos para orientar. Tem muitos que estão pensando, não, se a gente não der certo, a gente separa. Isso pode ser uma agressão a várias coisas. Porque se você se casa num pensamento de felicidade, sentindo e querendo que dê tudo certo, ainda assim é difícil, imagina alguém ou o casal que casa que se não der certo nós separamos. Olha a chance de isso declinar é muito grande. Porque é um passo muito sério. Ah, mas eu conheço bem, ela não vai ser assim. Não, ninguém conhece ninguém, não. Cada um tem o seu interior, a gente vai aprendendo a conviver. E se a gente quiser fazer o outro feliz, aí o casamento tem mais chance de dar certo.
Porque se você pensar só em você, em ser feliz, aí o egoísmo toma conta. Qualquer coisinha você está insatisfeito. E aí você se afasta da lei do amor, da lei divina. Porque ele fala, quando junta uma carne e outra carne e vira só uma só carne, são os filhos. Os filhos é o pedaço de um com o pedaço de outro, virou uma carne só de dois. E Deus permite os filhos para que a gente sirva de orientadores, de condutores. Então pense bem, analise bem, não faça do seu casamento um inferno. Dialogue, converse, sofra, chora, sorri. Essa é a vida. E outra coisa também que a gente sempre narra, alguém que não teve uma boa experiência de casamento, que não deu certo, que foi muito, se sentiu um fracasso no casamento, aí ele vira um azedume. Um jovem casal que fala que vai se casar perto dele, ele lança logo todo o azedo que não deu certo na vida dele. Isso é frequente entre nós. Alguém desaconselhando o outro a ter uma união, aí vai observar que a união dele foi toda atrapalhada. Não faça isso. Respeite o desejo de quem quer se unir. Casamento é evolução. Casamento é superação. É superar o seu egoísmo para poder ver o outro feliz. É mar de rosas? Não, aqui na Terra não vai ser nunca, porque são espíritos que precisam de melhorar-se. E o casamento é uma forma, sim, de se melhorar, desde que se tenha esse desejo da mudança, o respeito às pessoas, o respeito a Deus. É uma escola, casamento também é uma escola. E a escola a gente tem que ter os sacrifícios, tem que ter o prazer, tem o amor, tem os desafios, e são vários. Mas quando suplanta, quando segue junto, aí viram almas gêmeas. E meu pai e minha mãe, uns 60 anos vivendo juntos. Tinha a briga deles? Claro. Porque quando fala, nós vivemos há 60 anos, nunca ninguém brigou. Será? Será que 60 anos ninguém discordou nem um ponto? Pode ser que alguém tenha calado a sua boca e fechado e nunca pôde opinar, nunca pôde dar opinião. Aí é claro, como que briga? Tem que falar amém sempre? Aí não é uma união divina. A gente tem que saber ouvir. Talvez o que o mais companheiro precise da gente, ou a gente precise dele, é que ele nos ouça. Porque ser ouvido é ser compreendido. E é vital. A compreensão, o diálogo, para poder atenuar os conflitos, as brigas. Outra coisa que destrói casamento também é o casal começa a concorrer. Um tem que ganhar mais do que o outro, um tem que ser mais inteligente do que o outro. Vira uma competição dentro de casa. Isso é destruidor. Não vale a pena. Cada um tem que respeitar o que o outro é. Pode ser que tenha uma mais afinidade para estudar, o outro tenha outra afinidade em ser cortês, e assim vai, respeitando e aprendendo um com o outro, mas jamais uma competição.
Porque numa competição alguém tem que vencer e alguém tem que perder. E nesse caso, perde os dois se chegar à separação ou à infelicidade eterna. Eterna entre aspas, né? Então é isso, meus irmãos. É um capítulo difícil, divórcio, casamento, são coisas delicadas de se falar. Mas o nosso papel é dizer a vocês que Deus é maior, que Deus orienta, que Deus inspira todos os casais que vivem bem ou que não vivem bem, ou que o casal procure a Deus, procure as leis divinas para o reajustamento próprio, para o reajustamento do casal, buscar a Deus sobre todas as coisas, inclusive nos problemas conjugais, de natureza afetiva, de natureza financeira, de natureza familiar. Esse sim é o desejo que todas as religiões, que o nosso Deus tem para conosco. Crescer, multiplicar, evoluir, tal é a lei. Um beijo no coração de vocês. Tenha uma boa tarde. Reflita sobre o seu casamento. Veja onde você pode melhorar, onde você pode renunciar, onde você pode ceder, aonde você pode melhorar, ok? Beijo no coração. Muita paz. Vamos fechar nossos olhos suavemente. Respirar profundamente pelo nariz, soltar suavemente pela boca. Visualizar Jesus, a sua doce presença, o seu doce embalar de amor. Vamos nos sentir acolhidos pela sua amorosidade, pela sua presença divina de luz. E nesse momento, entrando em profunda comunhão com as energias cósmicas, vamos deixar que Jesus, nosso médico, nosso pastor, nosso guia, possa nos envolver num sol de luz, iluminando todos os nossos corpos, nos curando, nos sazonando, nos trazendo paz, harmonia. E aonde houver uma dor, aonde houver alguma dor a mais em nós, que nós possamos sentir que ali Jesus nos cura. E orando ao seu coração, a sua bondade infinita, vamos fazer uma prece, uma rogativa a Ele, mental, para que Ele possa nos curar de todo sofrimento, de todas as dificuldades, de todas as perturbações. Envolvidos nesse momento, por a presença divina dos amigos espirituais, tendo certeza que Deus jamais nos abandonará. Vamos visualizar nossa casa, nosso quarto de dormir, todos os compartimentos e todos aqueles que residem conosco, rogando a misericórdia divina para que derrame sobre cada um a sua luz, a sua paz, o seu incondicional amor. E assim, de almas voltadas para o divino, vamos deixar que o nosso coração, cheio de gratidão, possa refletir todo o amor divino. Que essa luz que emana de nós agora possa envolvendo toda a nossa casa, a nossa rua, a nossa vizinhança, o nosso local de onde a gente mora, todo mundo, todo o universo. Nós somos agora luz, essa luz divina, um só foco, uma só energia. E assim, cheios de paz, de harmonia, cheios de amor,
Vamos voltando novamente à realidade, abrindo nossos olhos e percebendo todo o ambiente. Que assim seja. Amém.